Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Dunder Labs. Nessa primeira série vamos falar sobre Django e especificamente vamos estar seguindo o tutorial da documentação oficial. Na primeira parte nós vamos falar do framework Django, vamos falar sobre ambientes virtuais, vamos criar o nosso primeiro projeto e vamos também criar a primeira app. Tudo isso seguindo o tutorial da documentação oficial. A ideia é nós fazermos juntos e seguindo o tutorial para que caso haja algum problema, nós venhamos a ver o erro acontecendo ao vivo e consertar ali na hora, certo? Então, se você tem curiosidade sobre Django, vem com a gente. O que a gente vai fazer? A ideia que eu tinha lançado para alguns amigos era de fazer o seguinte: a gente fizesse um sisteminha que simulasse essa planilha de gastos, né, para a gente poder dar uma praticada, onde vocês já estão brincando com Python, já fizeram algumas coisas com Django, seja fazendo tutorial das Django Girls, ou fazendo algum curso já. Então seria interessante para praticar. E só que aí seria também interessante, antes da gente partir para cá, a gente dar uma passada no tutorial do Django, da documentação oficial, para a gente ter uma ideia geral do que é uma aplicação Django, do que é o Django. E depois, quando a gente fizer ele, são 7 partes, se eu não me engano. 7 partes. E aí depois dele a gente partir para a criação de um projeto do zero, né? Aqui, primeiro, antes de tudo, é interessante mostrar o que é Django, né? Então, Django é um framework, é uma ferramenta que foi criada com Python para acelerar, para tornar fácil o desenvolvimento de aplicações web. Python é uma linguagem que tem múltiplos propósitos. Você pode utilizar ela para fazer diversas coisas, desde aplicativos mobile, scripts para automatização de tarefas e também desenvolvimento web. Fora o Django, tem diversos outros bibliotecas, diversas outras ferramentas como o Django para desenvolver sistemas web, mas o Django é um dos mais conhecidos. Aqui nessa página, djangoproject.com, tem a apresentação dele, onde vai mostrar algumas características, né? Que é muito rápido, porque ele foi, como está falando aí, Django foi criado para que nós, desenvolvedores, consigamos pegar um conceito, uma ideia, e desenvolver ela muito rápido, sem ter que se preocupar com vários outros detalhes. Todos esses outros detalhes, Django já resolve pra gente. E a gente vai ver isso durante o tutorial. E daí ele vai se aprofundando um pouco mais bem aqui quando a gente vai no Get Started, onde ele mostra algumas outras características dele. Por exemplo, isso daqui. Isso aqui a gente pode voltar para essa parte aqui um pouquinho depois. Então vou deixar essa aba aqui de lado e vamos para cá pro tutorial. Então é isso. Esse é o site da documentação oficial do Django, que é onde tem todas as informações que você precisa para usar Django para desenvolver uma aplicação web. Então, já bem no comecinho dela, da página inicial, você já vê aqui quais são os primeiros passos, né? Então, os primeiros passos é você dar uma olhada no overview para ver o que é a ferramenta, instalar e depois fazer o tutorial, que é exatamente para a parte que a gente vai agora. Eu vou tentar seguir desde o começo exatamente do que ele tá apresentando aqui no tutorial. Então, eu vou ficar sempre indo aqui nessa página para a gente ver o que ele está dizendo para ser feito, e depois vou trocando, seja para o editor de texto ou para o terminal para rodar os comandos. Então a primeira coisa que
que ele fala é que assim, ele vai assumir que a gente já tem um Django instalado. Então, a gente precisa instalar ele. Só que para instalar, a gente já entra em um outro ponto, que é como fazer essa instalação. Uma das maneiras é instalar o Django de uma maneira, no seu sistema. Isso tanto faz se você usa Windows, Linux ou Mac. No meu caso, estou utilizando o Linux. Só que dentro do universo Python também existe não só no universo Python, mas de várias outras linguagens também, existe esse conceito de um ambiente virtual, que nada mais é do que você criar esse ambiente virtual para que você consiga instalar essas bibliotecas, essas ferramentas, sem ser dentro do seu sistema. Porque dessa maneira você consegue desenvolver outras ferramentas com diferentes versões. Porque vamos imaginar o seguinte, a versão atual que a gente vai usar é a 3.0 do Django. Mas vamos dizer que a gente precisa utilizar uma versão a 2.2. Como isso aconteceria? Bom, eu poderia rodar aqui um pip install Django, e aí ele instalaria a versão 3.0, faço o que eu tenho que fazer, e daí quando eu fosse trabalhar no outro projeto que usa essa versão, a 2.2.12, quando eu rodasse esse comando, ele iria desinstalar a versão 3 e instalaria a versão 2.2. E eu precisaria ficar fazendo isso repetidamente sempre que eu precisasse trocar de projeto que usa diferentes versões. Então, para evitar isso, existe uma ferramenta dentro do Python chamada VirtualEnv, que nada mais é do que criar esses ambientes virtuais onde a gente consiga instalar essas ferramentas de maneira isolada do nosso sistema. Então, o que eu vou fazer? Como é que a gente faz para criar essa VirtualEnv? Se eu não me engano, a partir da versão 3.4 do Python, ou é da 3.6, já vem por padrão, quando você instala o Python, um módulo onde você pode utilizar para criar essa ferramenta. Então, se eu não tiver... já está até aqui a dica, né? Que eu já utilizei esse comando antes, que é python-m venv.venv. Eu vou utilizar o Python. Eu estou utilizando a versão 3.8.3, que foi a que veio instalado no Linux. E daí eu vou fazer o seguinte, python-m, esse "-m" é de module, módulo em inglês. E daí eu vou dizer o seguinte, usa o módulo venv, de VirtualEnv, e com ele cria para mim um VirtualEnv chamado .venv. E vou apertar Enter. Normalmente é bem mais rápido do que isso, eu acho que é porque eu estou fazendo o streaming com o OBS, e daí ele está puxando bastante do notebook. Mas beleza. Se eu der um ls para ele listar o que eu tenho dentro desse diretório, ele não mostrou nada, porque porque como eu criei com ponto no começo, ele dentro do Linux, qualquer coisa começando com um ponto é um arquivo ou um diretório, uma pasta escondida. Então, se eu der um ls-la, tá aqui, ó. Ele criou aquele .venv. E lá dentro dele tem diversas coisas. Beleza, criei a VirtualEnv, como é que eu faço para ativar? Eu vou dar um source, e aí eu vou lá dentro da venv, da pasta bin, e vou chamar esse script chamado activate. Vejam que agora ele colocou aqui no meu terminal, entre parênteses, o nome da VirtualEnv. Isso significa que ela está ativada. Então, vou só mostrar aqui para vocês agora a diferença. Eu vou dar aqui um deactivate para ele desligar. Desligou. Eu vou dar aqui um pip list. E vou fazer isso aqui que é para ele... O pip list faz o quê? O pip list ele vai listar tudo que eu tenho instalado no meu sistema, de modo geral. E aqui vocês podem ver que eu instalei bastante coisa. E daí eu vou fazer o seguinte, pip list, e vou dizer para ele filtrar daquela lista somente o que tiver o nome Django.
E aí, por algum motivo que eu não lembro, eu já instalei o Django no meu sistema antes. Mas vou dar aqui um source. Vou fazer agora a instalação do Django. Pegou o Django, baixou e agora vai rodar a instalação. Aqui vocês percebem que ele fez a instalação do Django 3.0.8. Né? Se eu fizer aquele comando aqui dentro da VirtualEnv, ele está dizendo isso. Ó. Vocês podem ignorar esse warning. Então ele está dizendo, olha só, está instalado Django 3.0.8. Beleza. Vou dar aqui um deactivate, vou rodar de novo esse piplist e vejam que dentro da minha VirtualEnv está o 3.0.8 e fora está o 2.2.12, que já estava antes. Então isso significa que a nossa VirtualEnv está realmente funcionando. Então beleza, agora eu já tenho o Django instalado. Se eu fizer aqui talvez, tá aí. Django admin -- version, ele vai mostrar qual a versão do Django está instalado. Vamos voltar aqui na documentação. Isso aqui a gente utilizou esse Django admin -- version para ver se o Django estava instalado e qual a versão, mas a gente também pode fazer da mesma maneira que a gente fez antes para criar a VirtualEnv, que é utilizando Python -m Django e aí passo flag esse comando para ele me dizer qual é a versão. Isso também vai funcionar. Beleza. Então já temos o Django instalado. Agora, qual vai ser o nosso próximo passo? O nosso próximo passo vai ser criar o projeto. Então, beleza. Qual é o comando que eu faço, que eu utilizo para o Django criar um projeto para mim? A gente pode criar o projeto do zero, manualmente, arquivo por arquivo. Só que o Django tem esse comando chamado start project, e aí você passa um nome para ele, que ele já cria uma estrutura padrão que você pode utilizar para começar um projeto e de lá já começar a codificar. Então, a gente vai utilizar esse Django admin. Dentro do Django admin existe esse comando chamado start project, e para o start project a gente vai passar um nome para o projeto, que no caso é MySite. Beleza, vamos lá. Django admin start project MySite. Ele criou, se eu der um ls, ele está mostrando agora essa pasta. Tem esse comando no Linux chamado tree, de árvore, onde executando ele, passando para ele um diretório, uma pasta, ele vai mostrar para a gente a estrutura daquele diretório no formato de árvore. Então, foi isso aqui que aquele comando criou para a gente. Criou uma pasta chamada MySite e dentro dele tem alguns outros arquivos. Vamos voltar agora novamente na documentação, porque ele vai explicar para a gente um pouquinho o que foi que aconteceu, né? Então aqui ele fala que o Start Project criou essa estrutura, que foi exatamente o que a gente viu aqui. Vocês podem ver que é exatamente igual. E aí ele vai falar o que é cada coisa. Então ele diz que esse MySite, essa primeira pasta aqui, nada mais é do que a pasta principal do projeto, que é o que vai abrigar todo o seu código. Nós temos esse arquivo chamado manage.py. Esse manage.py nada mais é do que o que a gente chama de utilitário de linha de comando. A linha de comando é o terminal, isso aqui. Então esse manage.py é um utilitário de linha de comando, onde a gente pode utilizar ele para executar comandos do Django. Mas alguns outros, esse arquivo init aqui, ele é um arquivo que diz, esse carinha bem aqui, ele é um arquivo que diz que esse diretório aqui, ele é um módulo.
E isso a gente pode entrar em mais detalhes um pouco mais na frente. Mas sempre que vocês verem um dunder init, que é o que a gente chama, por causa dos dois underlines, um dos motivos dele existir é transformar o diretório onde ele está em um módulo. Beleza, nós temos o arquivo de settings, que é onde vai ter as configurações do nosso projeto. Vamos ter esse arquivo chamado urls.py, que é onde a gente vai declarar as URLs do nosso projeto. E esses dois arquivos, que no caso a gente só tem o último, que é o wsgi.py, que é o arquivo que vai ser utilizado para rodar a nossa aplicação quando a gente fizer colocar ela online, fizer deploy dela em algum lugar. Então, beleza. Uma vez que a gente tem essa estrutura, a gente já pode começar a utilizar alguns comandos desse manage.py. Um deles é esse comando chamado run server, que é usado para criar um servidor de desenvolvimento que a gente pode utilizar para ver o que está acontecendo enquanto a gente programa. Então, beleza. Vou rodar aqui Python manage... Opa, tenho que entrar no diretório primeiro. My site. Aqui dentro aqui eu tenho um arquivo. Então, eu vou rodar python manage.py run server. Daí, beleza. Está aqui que ele iniciou o servidor de desenvolvimento. E como é que a gente faz para visualizar? Ele disse que está online nesse link. Então, se a gente acessar, isso aqui está online, está sendo executado, está sendo rodado dentro desse comando aqui, que a gente rodou. Então, assim, quando você inicia um projeto e não fez nada ainda, o Django tem essa página aqui, que é só para dizer para você, olha só, a instalação deu tudo ok e está tudo sendo executado conforme esperado. Se eu der um Ctrl C aqui para dar um stop nesse comando e atualizar aqui a página, vai estar offline, não vai conseguir carregar nada, porque o comando que estava rodando para servir aquela página, a gente acabou de matar aqui. Beleza. Vamos um pouquinho aqui mais para frente. Aqui ele fala que você consegue mudar a porta, que vocês veem que bem aqui no final, como é que faz para acessar, né? Você acessa através desse endereço chamado 127.0.0.1 2.8000. Esse 2.8000 é a porta aonde esse servidor está rodando. Só que algumas vezes essa porta já pode estar sendo utilizada por outra aplicação. E aqui, através do run server, a gente consegue mudar essa porta, passando esse número para cá. Então, se eu atualizar aqui, não vai acontecer nada, porque está na porta errada, está na porta 8000. Só que, se eu utilizar a porta 9000, tudo funciona. Beleza, deixa eu parar aqui. Vamos voltar aqui na documentação. Agora, beleza, nós já temos um projeto criado. Agora nós vamos criar uma aplicação. E o que seria uma aplicação? O que nós fizemos até agora, ao criar esse projeto, quando a gente fez aquele Start Project, foi criar, digamos assim, a casa, o local aonde o nosso projeto vai morar, que é esse diretório aqui. Só que o nosso projeto, o Django, ele funciona através de apps, de aplicações. E essas aplicações nada mais são do que pedaços de funcionalidades que você consegue plugar no seu projeto. Então, toda funcionalidade nova que você vai adicionar no seu projeto Django, é chamado de app. E o Django, através do manage.py,
ele tem um comando chamado startApp, que, da mesma maneira como o startProject, é um comando que existe para criar uma estrutura de uma aplicação. A gente pode muito bem criar na mão, criar o diretório, criar os arquivos de um por um, só que o Django já dá pra gente esse comando que é assim, olha só, eu já te dou esse comando, é só você me dizer qual é o nome da aplicação e eu vou criar para ti o diretório com todos os arquivos necessários. Vou rodar aqui e quando eu rodar vai ser isso aqui, essa vai ser a estrutura que ele vai criar. Vou mandar um python manage.py start app e o nome da app que está sendo usado aqui é Pulse. Dei um enter. Vou dar aqui um tree nesse Pulse. E a gente consegue ver que a estrutura que ele criou é exatamente a mesma que está sendo mostrada aqui no tutorial. Beleza, e aí ele fala, é nesse diretório, é nessa estrutura que a aplicação vai viver, vai ser criada e vai ser desenvolvida. Eu tinha esquecido de falar no começo. Esse tutorial do Django é para criar uma aplicação de votações, que é esse Pulse, né? Então, beleza. Nós já temos aqui agora... Deixa eu mostrar aqui. Eu vou abrir logo no editor de texto, que eu ainda não tinha aberto. Deixa eu abrir agora esse diretório onde está o projeto que a gente criou, tutorial Django mais site. Ok? Beleza. Aqui é exatamente o mesmo diretório de antes, né? Quer dizer, a mesma estrutura que a gente viu no terminal. Só que aqui agora no editor de texto. Beleza, agora vamos para a próxima parte, que é escrever a nossa primeira view. Eu vou primeiramente copiar esse código e colar lá no arquivo onde ele deve ficar, e daí a gente discorre um pouco mais sobre o que está acontecendo. Então, ele está dizendo o seguinte, vamos escrever a nossa primeira view, abra esse arquivo chamado views.py e coloque esse código Python lá. Então é o que a gente vai fazer. Dentro da nossa aplicação chamada Pulse, vou abrir esse arquivo chamado views.py. É um arquivo que está praticamente vazio e o que eu vou fazer vai ser colar esse código que já estava lá. Beleza. Vamos seguir mais um pouquinho e aí depois a gente volta para ver o que aconteceu e como aconteceu. Beleza, depois disso ele diz o seguinte, vai lá no urls.py e agora coloca esse código aqui. Então vamos fazer mais uma vez. Vamos nesse arquivo chamado urls.py e agora... isso é no Pulse. Só que o Pulse não tem esse arquivo urls.py, então nós vamos criar urls.py. E aí vamos criar, vamos colar o código que ele pediu. Vamos voltar na documentação. E daí ele fala, o próximo passo é apontar essa URL que a gente criou aqui dentro da aplicação Pulse, lá no módulo no outro arquivo urls.py do nosso projeto. E aí a gente vai fazer isso através dessa ferramenta do Django chamada include. Essas partes são partes que vão parecer muito confusas agora. Eu lembro que quando eu estava começando a estudar Django, foi um pouco difícil de entender essa parte, porque ele fala sobre coisas que a gente não conhece, por exemplo, pode não conhecer na hora, que é, por exemplo, admin, include, path, o que é tudo isso.
Mas vamos por partes e daí a gente consegue construir esse raciocínio conforme a gente vai fazendo. Agora a gente vai lá nesse arquivo URLs, que está dentro do MySite. Vou copiar, vou aqui nele, que é esse cara aqui, e eu vou substituir logo tudo isso pelo que ele falou. Beleza? Qual vai ser o próximo passo? Agora ele está pedindo para a gente rodar o servidor novamente. Aqui no terminal. manage.py run server. E nessa URL aqui. E aí, esse texto que está aparecendo aqui é exatamente o texto que nós colocamos aqui. Hello world, you're at the pose index. Então, o que está acontecendo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O Django ele é uma ferramenta que ele é uma ferramenta web, como a gente sabe, e ele funciona através de requisição e resposta. Então, o que isso significa? Quando você digita uma URL e aperta Enter, você faz uma requisição para o servidor aonde aquele site que você está acessando está rodando, está funcionando. No nosso caso, é esse link aqui, né? O Django, ele faz o seguinte, olha, eu recebi uma requisição nessa URL, que é pose barra. É o que a gente está vendo aqui, né? Pose barra. Eu sei que dentro da minha aplicação Pose, eu também tenho um arquivo URLs. Deixa eu dar uma olhada no que tem lá. E daí a gente tem esse path, que está dizendo o seguinte, aqui está vazio, né? Tem uma string vazia. Isso quer dizer o seguinte, olha só, se a URL terminar com pose barra e só e nada mais, você vai chamar essa view aqui, essa função. E aí, se a gente for nessa função, que foi aquele código que ele pediu para a gente colar antes, o que ele fala? Olha só, eu vou receber um request, que é a minha requisição, e vou retornar um HTTP response com esse texto. Com esse texto aqui. Esse texto a gente pode mudar para qualquer coisa, né? Vou botar aqui um free file. Daí, se a gente der aqui atualizar, ele está retornando para a gente o que a gente pediu. Fazendo novamente revisitando aqui esses conceitos. Nós criamos uma URL que toda vez que uma requisição a gente acessar essa URL, uma função vai ser executada. No caso, a função é essa index. Essa função index, o que ela faz é somente retornar um texto. Então, o que acontece? Na minha aplicação Pose, eu tenho uma URL que diz, sempre quando alguma requisição vier para Pose e só, você vai chamar essa função chamada index. Registrei ela no meu arquivo URLs principal, rodei o meu servidor do Django, está funcionando, está rodando aqui, como a gente pode ver. E daí, quando chega na hora de testar no navegador, é exatamente esse o caminho que ele percorre. Digitei aqui a minha URL, apertei Enter, ele foi aqui, beleza, é pose, chama esse arquivo URLs, dentro desse ele diz, se for só pose e nada mais, chama essa função. Nessa função ele diz, retorna esse texto. E foi isso, basicamente, o que ele executou. Vamos para a próxima parte. O que ele diz aqui? E aí agora ele está só explicando cada pedaço dessa função chamada path, que é essa que a gente utilizou para definir a URL, né? Então ele fala, o primeiro argumento é a rota, ou seja, a rota é uma string que contém o padrão da URL, e daí ele explica basicamente o que a gente falou aqui sobre como é que funciona essa questão da URL. O segundo argumento é a view,
Ou seja, é a função que vai ser executada quando a gente acessar aquela URL, é o segundo argumento. E daí tem mais outros dois argumentos que a gente não precisa ver agora, que um é o quarks e o último é o name. Esse name a gente com certeza vai ver nos próximos passos do tutorial, que nada mais é do que esse carinha bem aqui, que já está até aqui, inclusive, que tinha esquecido, que é você dar um nome para essa URL. Ou seja, porque essa vai ser uma maneira da gente acessar essa URL no nosso código, porque seria quase que impossível a gente ficar lembrando qual foi a URL que a gente criou. Então, é muito mais fácil se nós criarmos nomes para ela e acessar essa URL dentro do nosso código quando necessário, através do nome. Porque o tutorial também vai mostrar que vão chegar casos que a URL pode ficar muito grande e às vezes até um pouco complexa de se entender. Daí eu vou preparar um materialzinho, uns slidezinhos, para a gente conseguir, nos slides eu vou colocar o resumo do que a gente vai ver sobre essa parte 2, e daí a gente foca só na parte 2 no nosso próximo encontro. Tem o grupo do Telegram, que é do grupo de usuários Python de Parnaíba. A gente pode concentrar as nossas perguntas e dúvidas e tudo mais, todas as conversas também nesse outro grupo. Vamos ficar por aqui. Um cheiro em todos, galera. Obrigadão. Até mais.